Welcome, família Amore! Aqui é a Priscila Amore que tá falando e hoje eu vim trazer dicas para melhorar seu inglês nessa quarentena. Então são dicas que, assim, fizeram muita diferença para os meus alunos, fazem diferença e ainda até eu uso algumas comigo até hoje para melhorar o meu inglês, né? Porque o conhecimento e o aperfeiçoamento é infinito, tá? Então a primeira que eu quero falar para vocês é de colocar o inglês como uma reunião, como um compromisso. Ou seja, se a gente deixar assim, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu começo a ir na academia, amanhã eu começo a ir fazer minha aula de inglês, não funciona, gente. Comigo não funciona. Apesar de eu ter o Japanese background, né, a descendência japonesa, que normalmente os japoneses são tudo certinho, eu não sou muito disciplinada. Então eu tenho que colocar na to-do list, que é uma lista das coisas que você tem para fazer no dia, e aí o inglês tem que estar lá, como um compromisso, como uma reunião que você tem do trabalho. Você estando cansado, você estando com sono, ele tá lá, das 9 às 10 em inglês. Que seja meia hora. Se você não consegue se comprometer com uma hora, vamos começar com 15 minutos. Vamos aumentar para 30 minutos e aí uma hora, tá? Tem gente que tem um déficit de atenção. Eu mesma não consigo ficar por muito tempo parada e sentada assistindo uma aula. Então cada um tem que adaptar, conhecer a melhor forma de aprendizado e colocar na agenda, que seja 15 minutos por dia. 15 minutes, guys. 15 minutos, não é muito, ok? Então, coloca na sua agenda como um compromisso do inglês com você, pensando no seu foco lá longe. Qual que é o seu objetivo? É aprender inglês para falar numa reunião de negócios, para poder viajar, para poder se comunicar com seus amigos de fora. Então, foca no objetivo. Senão, se a gente ficar, deixa pra lá, deixa acabar o coronavírus, deixa a quarentena acabar, deixa eu me ajeitar financeiramente. Gente, mundo ideal não existe, tá? Vamos agir. Então tá, a primeira é colocar como compromisso. A segunda dica é você falar o que você tá fazendo ou o que você vê. Por exemplo, você acorda e vai escovar o dente. Aí você fala, brush my teeth. Você vai lavar seu rosto, wash my face. Aí depois você vai ligar a TV. Você fala, turn on the TV. Vai vendo as coisas, chair, table, blind, glass. E você vai falando, tá? Isso vai tornando o seu inglês mais natural. Você vai decorando as palavras, não decorando, as palavras vêm naturalmente, de uma forma mais assim, que você não fica simplesmente, ai, cadeira, como que é cadeira mesmo em inglês? Entendeu? Você olha e já é automático. Chair, table, vai ficando natural. Trust me, acredita em mim. Assim vai ficando mais natural. E assim que você for progredindo, você pode ir montando frases. Por exemplo, today I'm having a meeting with my boss. Hoje eu tenho uma reunião com o meu chefe. Ou I'm driving to my mom's place now. Eu tô dirigindo para casa da minha mãe agora. E aí você vai narrando o que você tá fazendo. Aí o inglês vai ficando natural e você vai aos poucos tirando aquela chavinha que a gente tem, aquela mania de traduzir do português pro inglês, do inglês pro português. Quando a pessoa fala com você, você fica tentando traduzir para poder responder e até lá a pessoa já até mudou de assunto. Então, essa é uma forma de acelerar naturalmente o seu entendimento e a sua fala, tá? É narrando o que você vê e as suas ações, ok? Essa foi a segunda dica. A terceira dica é com músicas e seriados ou até mesmo videogame. Tem muita gente que gosta de videogame. Eu tenho um aluno, inclusive, que ele melhorou o inglês absurdamente dele jogando videogame. Ele aprendeu muito, ele só precisava mais praticar o speaking, mas assim, o inglês tem que estar num lugar que você gosta, não naquele lugar assim traumatizante, eu odeio inglês, o inglês não entra na minha cabeça.
O inglês tem que ser prazeroso, tem que estar em algum lugar que você gosta. Por exemplo, tem gente que gosta de jogar videogame, coloca o videogame em inglês, gente, tá? Tem gente que gosta de música. Então, ao invés de só ficar escutando a música, tenta escutar a música ativamente, tentar entender uma palavrinha ou outra, tentar pegar uma palavrinha ou outra e depois conseguir frases e assim vai progredindo cada vez mais. Tá? Seriado, a mesma coisa. A minha dica é para pessoas que têm um nível mais básico, é começar com algum seriado, algum filme que você já assistiu. Por que isso? Porque você já vai estar mais familiarizado com o vocabulário, com a história. Então, você vai entender mais, a chance de você conseguir pegar uma palavrinha ou outra e entender já o contexto é muito maior do que, por exemplo, você assistir um filme pela primeira vez de época de guerra, entendeu? Então, assim, por isso que muita gente se frustra. Ai, meu Deus, me esforço, vou colocar uma série em inglês e não consigo entender nada. Gente, vamos com calma, né? Step by step, um degrau por vez. Porque senão, ao invés de ficar um desafio, fica uma coisa assim, muito que você vê que você não consegue alcançar, tá? Então a gente tem que ter aí o balance sempre, o equilíbrio, tá? Começa com um filme que você já assistiu, uma série que você já assistiu e coloca primeiro sem legenda, pra você pegar umas partezinhas. Depois, você assiste de novo sem legenda. Você vai ver que você vai conseguir pegar mais uma palavrinha ou outra. E na terceira, coloca a legenda em inglês. Que aí você vai ver realmente, era essa palavra que eu vi com essa, que junto eles falam dessa forma. É assim que você vai conseguir. Não digo pra no começo assistir o filme inteiro e fazer isso. Pega trechos, tá? Começa com trechos pra não ficar cansativo, uma coisa maçante. Tá? Lógico que tudo isso acompanhado com um teacher, um curso online, que vai te dar essa orientação, porque sozinho realmente você não vai saber se você está pronunciando certo ou não, ok? A próxima dica que eu quero dar, a quarta dica que eu quero dar, é o famoso papagaio ou parrot que eu falo, e muitas pessoas chamam de shadowing. O que significa isso? É você repetir em voz alta o que você escutou. Eu fazia isso muito. Quando eu morava fora, as pessoas passavam assim na rua falando e aí eu repetia exatamente com o sotaque, a entonação e tudo da pessoa. Às vezes virou uma coisa minha tão natural, tão espontânea, que às vezes eu tava com um amigo andando na rua e aí eu repetia a pessoa e aí os meus amigos assim, Priscila, o que você tá fazendo? You're embarrassing me. Você tá me deixando envergonhado. Porque realmente virou uma coisa tão natural que eu comecei a fazer e eu vi que o inglês vai melhorando, você vai pegando, porque a nossa entonação para falar português é diferente da deles, né? Então, se vocês repararem, se vocês perguntarem um dia para um gringo o que eles acham do português, eles vão falar que eles acham que a nossa língua é meio cantada. Né? Porque a gente tem uma entonação diferente do inglês, que eu diria que é mais flat, né? Que o inglês é mais assim. A gente tem mais umas coisas assim de altos e baixos. Parrots or shadowing é você repetir em voz alta, não adianta ficar pensando só na cabeça, só na mente. Não funciona. Tem que ser em voz alta, out loud, tá? Porque daí você vai conseguir escutar se realmente você tá pronunciando do jeito que a pessoa falou. E outra dica, que eu já vai ser a próxima dica que tá conectada com essa. Se você tiver a oportunidade de gravar você falando, você pode comparar com o que o nativo fala. É lógico, né, gente? Não vamos sair gravando conversa dos outros. Mas assim, trechos de filme, música, você pode falar junto ou falar depois e comparar. Porque muitas vezes, acontecia de eu falar assim uma palavra em inglês e aí o professor ou a pessoa nativa fala assim, não, Priscila, é dessa forma. Eu falo, mas eu falei dessa forma. Não, Priscila, você não falou? Eu falei, eu falei dessa forma. A gente até acha que eles estão com uma vontade, só que não. É muito sutil. Para eles, uma diferencinha, por exemplo, eu morei na Austrália. I lived in Australia. Tem muita gente, se eu falar I lived, eles não vão entender.
não entendem, né? Porque é muito comum da gente tender a falar I live it, porque a gente lê igual português. Só que pra eles, se você falar I live it in Australia, eles não vão entender. Então tem que ser I lived in Australia, tá? É bem sutil pra nós, mas pra eles é uma diferença imensa. Por isso que é importante vocês gravarem e comparar a sua fala com a fala de um nativo, ou então você pode comparar a sua fala na primeira vez que você falou, depois de 2 semanas. Eu acho que já é um tempo suficiente para você melhorar. O que eu sugiro para os meus alunos, né? Muita gente fala assim, tá no começo, não consigo falar. Consegue. Eu falo para os meus alunos, eu sugiro sempre o seguinte: o primeiro vídeo serve assim para se apresentar, né? Ai, Priscila, não gosto de câmera, não gosto, tem vergonha, não me sinto à vontade, eu travo. Tá, não precisa, grava áudio, tá? O celular tem uma parte lá que dá pra você gravar só o áudio. Então você pode começar falando assim: Hi, I'm Priscila, I live in Pinheiros, I'm from Brazil, I like feijoada, whatever. Vocês podem falar, descrever, eu sou a Priscila, eu gosto de comer feijoada, eu sou professora de inglês, I'm an English teacher. Então, no começo, vocês podem até ter um roteirinho, mas quando vocês forem falar, gravar no áudio, não grava lendo, porque não vale. O que interessa é seu raciocínio em inglês. Quando você vai gravar lendo, você parece que consegue, é mais fácil do que você falar. Por isso que muito aluno meu chega assim, eu sei que eu cometi esse erro falando, mas eu sei qual que é o certo, mas falando eu falei errado. Por isso, gente, aqui o meu objetivo desde sempre é comunicação, é fazer vocês se comunicarem em inglês, tá? De uma forma natural, como os nativos. Pessoal, então, agora só para resumir o que a gente aprendeu nessa aula, são 6 dicas, ou mais até, né? Eu acabo falando, me empolgando, de como melhorar seu inglês na quarentena. A primeira delas é de colocar o inglês como um compromisso. Lembra, é um compromisso seu com o inglês. Então, se você consegue se comprometer por 15 minutos por dia, que esteja lá, das 3 às 3h15 em inglês, tá? 30 minutos, das 3 às 3h30 em inglês. Esse é o ideal. Eu falo para os meus alunos que todo dia, pelo menos 30 minutos é o ideal. 30 minutes, ok? A segunda dica é o parrot ou o shadowing, que é você ficar repetindo o que as pessoas nativas falam, o jeito que eles falam. Pode ser um filme, música, podcast, mas pega um trecho e fala. E aí já dando gancho para outra dica, que é para você gravar o que você fala. Então você pode comparar o nativo falando com você falando, e depois de um tempo você falando, desenvolvendo, lembrando que a fonética do português é diferente do inglês, por isso que a gente tem essa dificuldade. Depois de um tempo, por exemplo, 2 semanas, você gravando a mesma frase, por exemplo, se apresentando, você vai ver como que a sua pronúncia melhorou. Às vezes a gente tem muito esse sentimento, né, que nosso inglês não avança. Avança sim, mas às vezes a gente não percebe, a gente não tem essa percepção, por isso que eu acho legal gravar, porque aí tem como você comparar. A outra dica, que é cantar em voz alta. Cantar em voz alta, você pode primeiro escutar a música no geral, depois escutar a música pegando palavrinhas e depois com a legenda. E aí você vai entender, e essa palavra ele juntou com essa que ele pronunciou dessa forma. Vai ficar show, tá? Isso vai melhorar muito o seu inglês. A outra forma, que é você repetir o que você tá fazendo, a sua rotina. A outra forma é você repetir e narrando o que você vai fazendo. No começo pode ser palavras, TV, light, mobile phone, e depois você vai mudando para frases, vai repetindo frases. Ok, guys? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dá um like, não esquece. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, compartilhem o vídeo com quem você acha que pode gostar. E eu vejo vocês na próxima. Obrigada, família!